Graça e paz a todos, os irmãos presentes e aqueles que vão assistir pelas redes sociais esta ministração neste domingo abençoado que o Senhor nos deu. Aleluia, Senhor. O tema de hoje vai falar sobre quem é que o Criador, nosso Deus, considera morno. Ser morno diante, ou estar morno diante de Deus, ou seja, espiritualmente falando, é algo terrível, porque a palavra diz que Deus está a ponto de vomitar estas pessoas. Então, pela concordância da ministração de Jesus, quando Jesus fala do amor, quando Jesus fala sobre ele ser a porta das ovelhas, principalmente quando Jesus diz ser ele o único caminho que leva ao Pai, consequentemente ao céu, isso significa vida eterna. Quem são, então, estas pessoas que vão ser consideradas mornas naquele dia? Então, esta é uma ministração para que as pessoas que estão dentro da igreja, para aquelas que estão sendo impulsionadas pelo próprio Deus, pelo nosso Senhor, a procurar uma igreja séria, onde a verdade é pregada. O que é a verdade? As Escrituras é a verdade. Jesus é a verdade. Ele mesmo disse isso. Então, essa palavra sobre quem é morno deve falar principalmente conosco. E o primeiro versículo a ser ministrado está em Apocalipse 3,16, onde fala sobre esse assunto. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aqui o Senhor diz a respeito de três tipos de pessoas ou de situações: morno, quente e frio. Quente e frio, o Senhor separa do morno para dizer que o morno é algo muito ruim, algo que chega a dar náuseas ao Senhor. Então, quem são os mornos? São aqueles que acreditam que não precisam do perdão de Jesus. Aonde estão essas pessoas? Nas igrejas, na religiosidade. Algumas pessoas nasceram em berços cristãos, avós cristãos, pais cristãos, e estão nas igrejas, ou conhecem, mas por estarem nesse meio, acreditam que não precisam do perdão. Outras, então, por não acreditarem numa vida futura, não estão nem aí com o perdão, não querem saber do perdão. E é exatamente isso que a igreja está pregando: o perdão conquistado na cruz por Jesus Cristo. Quem não tiver esse perdão, não entra no reino de Deus. E os mornos acreditam que não precisam. Salmo 86, 5 diz assim: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Invocar o nome do Senhor. O Senhor é misericordioso. Quando aqui o Espírito Santo, através do salmista, disse que Deus é misericordioso para aqueles que invocam,
é no sentido de invocar a Deus para ser salvo. Invocar a Deus para ter a salvação. Quero abrir um parênteses. Foi comentado aqui. A nossa igreja está muito próxima de Osasco. E ontem um senhor de 82 anos se enforcou. Nós temos falado isso, que durante a vida do homem sem Jesus, ele pode achar que está tudo bem, né? Principalmente se ele tiver posses das riquezas. Está tudo bem, tem uma vida tranquila, meus amigos, né? Meus colegas, meus passeios, minhas viagens, minhas férias, minha casa, meu carro, minha lancha e tal. Mas quando vai se aproximando o fim, quando a idade chega, o homem acaba tendo uma consciência de que não lhe resta muito tempo. E tudo aquilo que ele achava que dava a ele segurança, vai ficar e ele vai embora. Não tem esperança. Isso gera um desespero na alma e no espírito. Consequentemente, passa para o físico da pessoa. Muitas delas acreditam que o único recurso é tirar a vida. É encurtar o tempo que falta. Quero fechar esses parênteses. Não precisa ser assim. Pois Deus, o Criador, está oferecendo à humanidade a eternidade. A eternidade para o cristão, para aquele que crê em Jesus, já começou. A nossa vida não vai terminar daqui 10, 20 anos, 30 anos, para alguns 50, não vai terminar para o cristão. Porque nós já estamos na vida eterna. Já estamos na eternidade. Então, aquele que invocar o nome do Senhor, está lá no Salmo 86, 5, ele diz que Deus é rico e misericordioso com todos aqueles que o invocam. E lá em Romanos 10, 13 a 5, o Espírito Santo torna a falar sobre invocar o nome do Senhor para ter a misericórdia. Agora a misericórdia está mais claro. Para a misericórdia, o Senhor muda então para salvação. Essa é a misericórdia de Deus. Ele quer salvar a humanidade. Então, Paulo prega lá em Roma algo que ele aprendeu lá em Salmos, mas agora tendo Cristo como centro. Cristo como sendo aquele que propicia, não está aqui, filho, aquele que propicia a salvação se a pessoa invocar o nome dele. Agora, como é que vai invocar o nome do Senhor? Quando que o nome do Senhor é invocado para a salvação? No próprio versículo, nós temos aqui a resposta, de Romanos 10, 13 a 15. Diz assim, ó, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor alcança misericórdia. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será rico na graça. Mas aqui, Paulo, ele ensina como é esse invocar. Ele diz, e como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Notícias de paz. Paz para quem? Paz para a alma e para o espírito. Você não precisa morrer. Basta você se religar com a vida novamente. Quem é a vida? Jesus disse, eu sou a vida. Então, quem invocar o nome do Senhor Jesus, porque ouviu que Jesus é o único caminho para a salvação, porque entendeu que Jesus é o único que pode perdoar o pecado da humanidade, quem invocar o nome do Senhor nessa circunstância,
alcança a misericórdia e é salvo. Para isso, a igreja precisa pregar salvação. A igreja não é um lugar onde as pessoas vão para aprender a autoajuda. Não é um lugar onde as pessoas vão para aprender sobre o poder da mente, sobre meditação, sobre os bens desta terra. Não. A igreja é o local onde a pessoa vai para ouvir sobre salvação, para que ela fique municiada para poder lá fora pregar sobre salvação, porque o tempo está curto. A vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está próxima. Os mornos acreditam, e principalmente depois aqui de 2020, até depois da pandemia, o diabo conseguiu colocar na mente das pessoas que estavam na igreja que não é preciso ir à igreja, já que nós temos o culto pela internet. O culto da internet é um acessório, é um adendo. O culto principal é quando nós olhamos cada um para saber, para conversar dos problemas ou das alegrias, para que nós oremos uns para os outros, para que nós... Vamos ver o texto, já vai. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, pois procuramos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia de quem? O dia da igreja ser arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, quem vai pregar? Então, precisamos nos reunir, sim. Praticar o amor. Não é o amor virtual ou o amor online, mas é o amor pessoal. Os mornos acreditam que não precisam. Acreditam que não precisam de oração, mas eu sou tão... O morno acredita que na sua religiosidade, no seu poder de orar, ele não precisa que ninguém ore e ele não precisa orar por ninguém. Não acredita na oração. E a Bíblia diz, em 2 Tessalonicenses 3:1, finalmente, irmãos, orem por nós. Sabe quem está pedindo oração aqui? Paulo. Está pedindo oração. Mas o morno, se ele fala, não, eu não quero que ninguém ore por mim, porque, hein? Para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. 1 Tessalonicenses 5:21. Irmãos, orem por nós. 1 Samuel 12:23. Longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Samuel tinha um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento onde ele aprendeu sobre Deus, e ele diz, longe de mim pecar ao deixar de orar. Mas o morno não acredita. Ele acredita que não precisa de oração. Não, o morno, o crente morno, ele não gosta de estar com os irmãos. Os irmãos não, mas ele gosta de estar com os colegas de trabalho. Ele gosta de estar com o colega da escola, da faculdade, os colegas dos vizinhos. Mas falou de estar reunido com os irmãos, ai, que coisa chata. Os irmãos só ficam falando de Jesus. Uma das características de ser cristão é falar de Jesus. Não tem jeito, você começa a conversar, daqui a pouco, Jesus. É mesmo, aí começa. E como é maravilhoso poder conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não precisa estar contra os irmãos, mas Colossenses 3:13 diz assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai-vos. Não dá para você fazer isso longe dos irmãos. Né? Quando estamos com os irmãos, o Senhor ele vai permitir as coisas para que nós pratiquemos o que ele ensinou. Às vezes um irmão com o outro tem alguma rusga. Né? Aí é o momento de eu praticar o que Deus ensinou. Perdoa, irmão. Perdoa, irmão. As coisas que eu falei que você não gostou, me perdoa. Mas eu tenho que estar junto com você.
Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se eu não sei do que o meu irmão precisa, se eu não sei o que o meu irmão está passando, como é que eu vou orar por ele? Como é que eu vou ajudá-lo? Se eu acredito que eu não preciso estar com os irmãos, não gosto de estar com os irmãos, hein? Como é que eu vou praticar a lei de Cristo? Não é a lei de Moisés, é a lei de Cristo. Sabe qual é a lei de Cristo? É o amor. É o amor sem esperar nada em troca. Esse é o amor. Bom, o morno não ama o próximo. Ele não ama o próximo. Ele até diz que ama, mas não ama. Ele acha que esse eu não preciso. Tem tanta coisa para me cuidar, mas o próximo. Se vocês de fato obedecessem à lei do reino encontrada nas Escrituras, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Então, diante de Deus, para agir corretamente, para não ser morno, eu preciso amar meu próximo. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Quem é o nosso exemplo? Jesus. Ah, mas aquela pessoa me maltratou. É seu irmão em Cristo? Você tem que amá-lo. Vai falar com ele. Fala com ele, escuta, aquele dia você me falou isso, era isso mesmo? Já falamos sobre isso, né? Porque a casa dividida não tem jeito, ela não prospera. Então, essas coisas de inimizades, ela é plantada pelo adversário da nossa alma. É isso que ele quer. Que nós estejamos isolados para nos atacar, nos parar, nos enfermar. Não é? Ele quer isso. Um crente parado. As pessoas que estão à sua volta, se não conhecer Jesus, correm o risco de nunca ouvir sobre a salvação. Estamos terminando. Os mornos não esperam o arrebatamento. Eu não estou falando de pessoas que estão fora da igreja, que nunca ouviram falar sobre arrebatamento, que não acreditam em Jesus, não. Estou falando daqueles que já ouviram falar do arrebatamento, que creem em Jesus, mas não esperam. Vivem normalmente como se. Eu vou explicar isso, para que você não entenda erroneamente. Né? Vivem como se o arrebatamento estivesse muito longe. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, não é palavra do homem, foi Jesus que falou, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com nosso Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Paulo está aqui dando a visão ou a resposta que ele teve diretamente de Jesus. Jesus falou para ele como será o arrebatamento e que nós devemos esperar o arrebatamento. Se nós morrermos antes, quando Jesus vier, nós subiremos primeiro do que aqueles que estiverem vivos. Se estivermos vivos, o nosso corpo será transformado e nos encontraremos com o Senhor Jesus para estar com Ele para sempre. Mas o morno ele não espera. Ele não está nem aí. Outro versículo para a gente falar sobre isso. 2 Pedro 3,14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Aqui Pedro está pregando para uma multidão. Ali havia pessoas salvas e pessoas não salvas. Ele estava falando, quando Jesus, entenderam o que é arrebatamento? Nós entendemos. Então, quando Jesus vier, vocês precisam estar o quê? Em paz, imaculados e inculpáveis.
Aí as pessoas pegam esse versículo e dizem, está vendo? Você, para ser salvo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo outro, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. Não! O credenciamento para ser arrebatado é Jesus Cristo. Se você creu, aceitou o sacrifício dele para a sua vida e se entregou a ele, você está credenciado a ser arrebatado. Agora, só Jesus nos traz a paz. Só ele perdoa os pecados. Só ele pagou o preço pela nossa culpa. É bem claro isso. Mas os mornos não querem nem saber. Mas a chance dos mornos é ficar para a grande tribulação, porque eles já conhecem a verdade. E aí é um outro assunto quando estivermos ministrando sobre arrebatamento e a grande tribulação. Então você vê as características aqui de uma pessoa morna diante de Deus. É aquela que não gosta de ir para a igreja, não gosta de estar com os irmãos, não gosta de oração, não está nem aí para o arrebatamento. Você já deve estar pensando, peraí, mas essas características não parecem concordar com quem é cristão. Você já está começando a entender. O morno, ele confia em si mesmo. Ele não confia antes em Deus, ele confia em si mesmo primeiro. Não, deixa que eu já sei esse assunto. Né? Dá uma esticada e continua vivendo assim. Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, as tuas estradas. Eu até comentei com a irmã Maiara. Tem um médico, cirurgião, eu não lembro se a especialidade dele é coração, mas digamos que seja. Ele disse, eu tenho experiência de anos e anos de cirurgia no centro cirúrgico, tenho experiências. Mas toda vez que eu estou para entrar na sala de cirurgia, eu convido Jesus. Ele diz, os milagres que Deus fez já nas salas cirúrgicas são incontáveis. Então ele começa dizendo, eu tenho experiência, sou profissional, sou um bom cirurgião, um ótimo cirurgião, não tenho agenda, mas antes de começar algo, Senhor, sem o Senhor, eu não vou conseguir fazer nada. Imagina como deve ser, espiritualmente falando, o ambiente num hospital, na sala cirúrgica, como os demônios lutam para matar as pessoas ali. E o médico entrar sem Jesus. A chance de sucesso é pequena. Mas quando a pessoa, quando o médico, quando o servo de Deus, quando o cristão entra com Jesus num centro clínico, no mercado, para arrumar um carro, para seja o que for, as coisas mudam. Porque nenhum demônio pode com o Criador do universo. Não se estribes, ou seja, não tropece só porque você se considera muito bom naquilo que faz. Você é bom mesmo. Mas sem Jesus, ele disse, nada podeis fazer. Também em Provérbios 28, 26, quem confia no seu próprio coração é insensato, mas quem anda sabiamente escapará. Isaías 5, 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai daquele. Falando para os cristãos, né? Ah, eu sou tão bom nisso que eu nem preciso de Jesus. Não é? Ó, Senhor, hoje eu vou fazer tal coisa, eu sou tão eficiente nisso que o senhor pode ficar aqui em casa. O senhor pode descansando aí, eu vou sozinho. Característica de uma pessoa morna. Peraí, mas Pera um pouquinho. Essas características todas de pessoa morna, mais uma vez falando, não combina com quem é cristão de verdade. O cristão de verdade ora. Ou não? E Jesus disse o que sobre oração? Orai e vigiai sem cessar. O cristão
Por exemplo, o Gabriel vem e me conta um problema. Qual é a minha primeira resposta para ele? Vou orar, filho. Você não é assim também? Vou orar. Se eu não posso fazer nada, se a pessoa vem pedir dinheiro emprestado, ultimamente eu tenho orado. Mas se posso prestar, eu empresto e oro. Não é? Não é assim? Orar. O cristão gosta que ora por ele. Mesmo que esteja tudo bem, irmão, ora aí por mim, vai. Você não tem nada, mas eu gosto de orar. Gosto que ore por mim. Né? A gente gosta de estar juntos. A gente ficou aqui na tarde da benção, quarta-feira, terminou às 4 horas, às 16 horas. Ficamos até às 6 conversando, sentindo ali o clima que Jesus estava junto conosco. A gente gosta de ficar com os irmãos, gosta de ficar na igreja. O que mais que nós estamos aguardando ardentemente? A volta do nosso Senhor Jesus, que é o arrebatamento da igreja. Aí você fala, peraí, então todas essas características não combinam com o cristão, então. Será que há possibilidade dessas pessoas nunca terem entregue a vida para Jesus? Será que há? Esses são os mornos. Estão nas igrejas, ouvem sobre Jesus, têm experiência ali com Jesus, com os irmãos, mas nunca aceitaram o perdão para a sua vida. Nunca entregaram a vida para Jesus, recebendo-o como único e suficiente Senhor e Salvador. Continuam, embora tenham ouvido, ouvem, vejam, são mornos. Sabe que não é nem aquele que nunca ouviu, e nem aquele que ouviu e se entregou a Jesus. Eles estão ali, sabe? Eu acho que eu já sou bom, acho que eu já sou. Nunca entregou a vida para Jesus. E as características mostram. Jesus disse, não se engane. Pelo fruto, conhece a árvore. E aí Jesus, então, terminando essa ministração sobre mornos, ele disse, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não parece que naquele dia, onde na entrada dos céus, os salvos em Cristo entrarão, e aqueles que nunca ouviram, consequentemente, não puderam optar, aqueles que disseram não para Jesus, e aqueles que tiveram oportunidade, que ouviram, que estavam dentro das igrejas, não parece que é isso, esse vomitar da boca, não parece que é isso? Vocês não entrarão no reino dos céus. Vocês continuarão ao seu destino, que é o inferno. Não dá a impressão que é isso? Isso combina com a igreja. Isso combina com aquilo que Jesus quer. Jesus quer que aquele que ouve sobre ele se entregue a ele, para que se torne membro da sua família. Não é aquele que, você é morno porque você não foi fazer missões na África. Você é morno porque você não acreditou dessa forma como eu acredito. Você é morno porque não ora eloquentemente, você não grita. Não. O morno que será vomitado é aquele que negou Jesus Cristo. Pense nisso. E o meu desejo é que você não seja morno, mas que você seja quente em Cristo Jesus. E combina com o crente. Que você, se não fez, que você faça isso hoje. Receba, aceite o sacrifício de Jesus para você. Jesus conquistou na cruz. Ele morreu na cruz, derramou seu sangue na cruz, tomando o seu lugar. Aceite o perdão, se entregue a Jesus. Recebe-o como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. E aí nada que você faça ou deixe de fazer vai te dar essa característica de morno. Aí Jesus pode, então, te orientar, te dirigir. O Espírito Santo vai habitar em você. E você vai pregar o Evangelho de Deus, a salvação para que mais pessoas conheçam Jesus e sejam salvas. Esse é o meu desejo. Que assim seja em nome de Jesus, que Deus te abençoe você, tua casa e o teu ministério. Amém.